Talvez hoje você esteja vivendo um momento onde o seu orgulho está sendo quebrado, onde Deus está tratando áreas na sua vida que ninguém vê, que ninguém sabe, mas está doendo. Mas isso não é sinal que o Senhor está te rejeitando. O Senhor está te alinhando, porque Deus nunca vai nos levar a um processo apenas com a intenção de nos humilhar. Falamos sobre isso num devocional uns dias atrás, mas eu acredito que eu precisava abranger algumas coisas ou explicar melhor a questão do porquê Deus nos humilha, ou porquê Deus permite as humilhações na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, aprenda. Deus permite o processo da humilhação em nós humanos, para que haja quebrantamento. Então, corrigindo a minha fala nos devocionais anteriores, especificamente no antepenúltimo, sim, Deus permite a humilhação, sim, Deus nos humilha, mas a intenção por detrás, o contexto dessa humilhação bem explicado, bem explanado o Senhor faz isso para que nós sejamos esvaziados de nós mesmos. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, se você está vivendo um tempo de humilhação, se você está vivendo um tempo onde você sente que tudo está um caos para você e, de repente, você não está conseguindo lidar com isso, de repente, o seu eu pode estar muito elevado. E por isso o Senhor está trabalhando no vaso, que é de barro. Vamos para o nosso devocional de hoje. Livro de Filipenses, no capítulo 2. Olha só a leitura. Capítulo 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Olha só. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós, e essa parte é uma das que eu mais amo na Bíblia. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se-lhe semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também, esse é o ponto X, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Tá? É imperativo, não estava e não está mais, ele é. Indiscutível, ele é. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha só, hein? Entre a qual resplandeceis como os astros no mundo, ou como estrelas. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão e nem trabalhado em vão. Uau! Por si só, essa palavra ela já é autoexplicativa. Mas você entendeu o que eu falei ali? Lembra que eu tinha dito sobre a humilhação? É isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi humilhado, cuspido, crucificado em morte de cruz, que já era o extremo da humilhação. Mas ele permitiu-se. Ele entregou-se voluntariamente. Então, assim, no caso de Jesus, não, ele não foi humilhado para que, na verdade, a intenção. Essa foi a palavra que de repente eu tenha conjugado no lugar errado. A colocação dela, ou a explicação sobre ela. Mas vamos corrigir isso daí. Vamos voltar ali e corrigir.
Deus permite a humilhação. Ele permite. A intenção do Senhor, através da humilhação, é que nós venhamos nos conhecer. Jesus não precisava se conhecer, ele sabia exatamente quem ele era e onde ele deveria chegar, tanto que chegou aonde deveria chegar e hoje ele é quem é. Ele é. Simples assim. Então, vamos aplicar aonde essa palavra hoje de Filipenses 2 na nossa vida. Você viu ali que lemos que devemos sempre achar os outros superiores a nós, mas não é sobre comiseração. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não faço. Não, sem drama. Deus não gosta disso. Se mimimi não ficou para cristão. Não caia nessa. Coitadinho de mim. Não. O Senhor te chamou com espírito de ousadia, tá? Então, a humilhação ali que se fala é o ato de você não ser cheio de si. Você não ser uma pessoa que não consegue ter humildade. Vamos explicar o que é ser humilde de verdade, mediante a palavra. Vamos falar sobre isso? Que assim, quem sabe, você vai entender, assim como eu também, em um dado tempo da minha vida, o Senhor trabalhando em mim, eu percebi e entendi que às vezes a gente não vê, mas há orgulhos e aras em nossa vida em que precisamos ser quebrados, sim. E o Senhor fará. Pode ter certeza, Ele fará. Ele não poupou o seu próprio filho de passar por humilhação, sendo que seu filho não precisava disso. Vai poupar eu e você? Queridão, queridona. Não dá, né? Então, vamos começar aí. Vamos falar o que é ser humilde, o que é passar por humilhação. O que é humilhação? O que é ser humilde? Vamos falar sobre isso? Por exemplo, vamos falar aqui sobre ser humilde mediante a palavra. Você viu ali que ser humilde e fazer parte da humildade está em esvaziar-se de si mesmo. Isso é um segredo que não é oculto, está bem claro aqui. E na leitura nós vemos aqui o que era a humildade. Vamos ler? Então, eu não vou trazer para você nada complicado, nada difícil. Eu vou fazer uma leitura direta e você vai entender o que é a verdadeira humildade. Vamos começar aqui no verso 6 do livro de Filipenses, capítulo 2. Vamos lá no verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Jesus sendo, olha só, Jesus sendo, e ele sabia quem ele era, ele nunca se achou. Nunca se achou, tanto que você vê que Jesus era tão ungido de Deus, que onde ele passava ele era reconhecido. Gente, unção é sobre reconhecimento. Jesus era reconhecido, logo que ele falava, se via que ele era o Filho de Deus. Logo que ele fazia as coisas, percebiam-se que ele era o Filho de Deus. Logo que ele tinha o conhecimento que tinha, era perceptível que ele não era um simples humano, mas mesmo assim, não reconheceram. Mas quem não reconheceram? Aqueles que não tinham humildade e que pregavam uma falsa humildade, que pregavam um falso evangelho de amor. Por que falso? Porque falar de amor não é o mesmo que amar. Quem ama pouco fala, mas muito faz. E eu falo isso por experiência própria. Quem ama, ama. Não quer saber se você pode, se você não pode, se você tem, se você não tem. Ele apenas faz por amor. Retribuindo ou não, a pessoa faz porque ela te ama. E você faz porque ama. Então, amar é doar-se a si mesmo. Humilhar, ser humilde é ser despido de si e depender apenas de Deus. Então, se você tem vivido um tempo de humilhação, onde você não aguenta mais, onde você não suporta mais esse processo, faça aí um check-in de si mesmo, um check-out. Dê uma olhada aí dentro de você. O que ainda está te impedindo de se aproximar de Deus? E veja se de repente, né, não é essa barreira chamada falta de humildade. Ou soberba, ou orgulho. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Vai estar no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 6. Lá no finalzinho, na parte B, vai estar escrito assim, ó. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Então, assim, entendeu? Muitas vezes o Senhor não opera, não faz coisas, não é porque você está em pecado, mas é porque você ainda precisa ser lapidado. Está faltando algo para ser moldado. E o Senhor sabe como moldar os vasos. Ele sabe como trabalhar na gente. Ele sabe como colocar a gente de volta ali na roda, amassar o vaso e fazer de volta. Ele sabe. Então não tente ensinar o Senhor a trabalhar na sua vida. Só vai te dar uma canseira. Só isso. E no final, tudo vai acabar da forma dele. Porque afinal de contas, dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Então não adianta a gente ficar aí, ó, lutando contra a vontade de Deus. É melhor se render logo. Se você gostou desse conteúdo, se você entendeu o que é ser humilde, o que é humilhação e por que Deus permite a humilhação na nossa vida, digita amém, se inscreve no canal e envia para alguém que precisa entender esse tipo de conteúdo. E não se esqueça, o Senhor resiste aos soberbos. Sabe o que é isso? O Senhor não vai responder a sua oração, aquela que você tanto quer. Não. Ele vai resistir, ele não vai fazer o que você está pedindo. Por quê? Porque quem é orgulhoso costuma ser birrento. Ah, se Deus não fizer, eu vou sair fora, eu vou abandonar. Deus vai deixar você fazer isso. Mas ele não vai se render ao teu querer. Mas pode ter certeza que ele te ama tanto e você também ama ele. E vai acabar se rendendo. Se rende logo. É bem melhor.